O que é notícia nesta segunda-feira? Queimadas no Amazonas têm alta de mais de 36% em setembro. Exposição de carros provoca aglomeração no Largo de São Sebastião. Alerta na rodovia. Trecho da Carlos Braga ameaça desabar. Levantamento inédito. 7 em cada 10 homicídios no Brasil ficam sem solução. Número de eleitores encolhe em 40% das cidades do país. Governo apresenta nesta segunda-feira proposta de reforma tributária. Trump não pagou imposto de renda em 10 dos últimos 15 anos. Índia ultrapassa a marca de 6 milhões de casos de Covid. Operação apreende 6 toneladas de drogas no interior do Amazonas. Carros de luxo e 3 milhões de reais também foram apreendidos. Corpo de homem com tiro na cabeça encontrado no ramal do Brasileirinho. Motociclista morre após choque com carreta estacionada na colônia Antônio Aleixo. Outro perdeu a vida ao ser batido por carro no Novo Aleixo. Em confronto entre traficantes, 2 acabam mortos na colônia Terra Nova. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de 80% a probabilidade de chuva. O Clima Tempo fala que pode chover 10 milímetros com probabilidade de 67%. A temperatura, que é de 24 graus, será máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 88% e os ventos estão com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 28 de setembro. Chegamos aos 271 dias do ano e faltam 95 para terminar 2020. Dia de São Venceslau. Também é o dia da Mãe Preta e o Dia Mundial contra a Raiva. Esta é a edição 84.861 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos que marcaram a história. A Lei do Ventre Livre, Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, foi assinada pela Princesa Isabel e promulgada em 28 de setembro de 1971, considerando livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. 1885, Lei dos Sexagenários, libertação de todos os escravos com mais de 60 anos. Em 1905, a teoria da relatividade de Einstein é publicada pela Annalen de Fisk. 1992, abertura do processo de impeachment contra o então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. 2015, NASA anuncia a descoberta de água em estado líquido em córregos na superfície de Marte. 2018, sismo em Celebes de 7,8 megawatts provoca um grande tsunami e deixa 340 mortos e 10.679 feridos. Agora 5h53. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia para você, Eduardo Silva, bom dia, PC, uma boa semana a todos os nossos ouvintes. Pellegrini, no sábado choveu quase 50 milímetros. Ontem, chuva em áreas isoladas. A meteorologia está prevendo chuva hoje de 10 milímetros. E o tempo, como é que está aí na área onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulo Guerra, a nossa unidade externa, do Jornal da Manhã, está nesse momento na Avenida Grande Circular, aqui no pronto-socorro Platão Araújo, e a gente pode observar, Paulo, que tanto na Zona Norte quanto a Zona Leste, no começo da madrugada, tinha aí uma madrugada nublada, mas está começando a ficar mais limpo um pouquinho, Paulo, está começando a ficar mais claro nesse momento aqui na área da nossa Zona Leste. O trânsito e o transporte coletivo na cidade, como é que estão? De maneira tranquila o transporte coletivo, Paulo, conforme a tua orientação, nós já visitamos as garagens, as principais, pelo menos aqui nas proximidades do Instituto Médico Legal, onde fica a garagem da Eucatu. A movimentação é muito tranquila, saída dos ônibus dentro dos horários determinados, Paulo, o mesmo acontecendo na Global, né? A Global fica bem pertinho do pronto-socorro João Lúcio, é nosso caminho também. Já visitamos, conversamos com os profissionais, Paulo Guerra, a saída dos ônibus é tranquila nesse momento, tudo dentro do horário, da normalidade, no Terminal 4 e também no Terminal 5. A reclamação, como sempre, Paulo, a gente sempre conversa com os rodoviários,
inicia conosco. Pellegrini, fala pro Paulo que as nossas férias é sempre aquela mesma coisa. A gente sai de férias, não recebe nada, volta a trabalhar de novo e não recebe nem um centavo. A maioria dos trabalhadores, Paulo, com as férias acumuladas, atrasadas por parte das empresas. É bom lembrar que quem paga errado paga mais caro. Pois é, Paulo, e tomara que seja assim, que paguem mais caro sim, para que o trabalhador não seja prejudicado. Estão pedindo a ajuda do sindicato também, que irá ouvi-los. Paulo Guerra, você sabe, a qualquer momento, quando o negócio está assim, acaba dando ruim, né? Pellegrini, mais 2 motociclistas morreram, lamentavelmente. Vem aí a nova CBT, o Código Brasileiro de Trânsito, com normas rígidas quanto aos motociclistas. É bom lembrar que nós vamos divulgar isso aqui esta semana com detalhes. 2 motociclistas morreram, um em choque com carreta estacionada, não é, Pellegrini? Isso aqui é recorrente em Manaus. Pois é, Paulo, na Alameda Cosme Ferreira, aí nas proximidades do bairro Colônia Antônio Aleixo, também os acidentes são recorrentes, Paulo. As reclamações chegam bastante por parte de moradores lá na área ali da Colônia Antônio Aleixo. Eu lembro de um sargento que ficou gravemente ferido, uma outra pessoa morreu também naquela área, e nesse final de semana mais uma morte na conta das carretas que ficam estacionadas ali na Alameda Cosme Ferreira, no caminho de quem vai para o bairro Colônia Antônio Aleixo. É a segunda morte sem que nenhuma providência seja tomada. Atenção, autoridades de trânsito, bairro Colônia Antônio Aleixo, carretas estacionadas já provocaram 2 mortes. Onde está perto de acontecer uma tragédia, nós alertamos aqui também, é na Avenida Iraque, no bairro Grande Vitória. Várias denúncias, reclamações já foram feitas também, Paulo. As carretas ocupam uma faixa das 2 disponível para o condutor. E passa ônibus, micro-ônibus, ônibus de grande porte também, as lotações também passam pelo local, e o trânsito é muito prejudicado na Avenida Iraque, próximo a uma feirinha, numa distribuidora. As denúncias já foram feitas, mas nenhuma providência foi tomada. Outro perdeu a vida, Pellegrini, ao ser batido por um carro lá no Novo Aleixo, não é? Foi no Novo Aleixo, Paulo. Foi um militar das Forças Armadas que o bateu, né? O carro do militar, a batida foi tão forte na motocicleta, bateu por trás, que o para-choque do carro foi arrancado, e com isso a placa também ficou lá no para-choque, né? E daí foi muito fácil para fazer um rastreamento e chegar até o militar que bateu, matou e não prestou socorro. Pellegrini, ontem feira do artesanato aqui no Eduardo Ribeiro, daqui a pouco vamos falar sobre as aglomerações aqui no Lago de São Sebastião. Feira do artesanato no Eduardo Ribeiro, os carros ficam estacionados aqui em frente ao edifício Palácio do Comércio, e na hora de sair com o veículo, Pellegrini, um verdadeiro problema, porque as pessoas estacionam o carro bem atrás e ninguém sabe quem é o dono. O cara deixa o carro de qualquer jeito, vai tomar café, aquele tradicional café dos domingos. Aqui na feira do artesanato, vem com a família, vem com a sogra, vem com os filhos, vem com todo mundo. E deixa os carros mal estacionados, bem atrás dos carros que estão estacionados aqui já desde o início da madrugada, não é, Pellegrini? Pois é, isso vai pedir para tirar, vai. Tá metido a brabo, rapaz, aí o negócio não é fácil não. Precisa de um guincho aí domingo, essa que é a grande realidade, Paulo, que denúncias já foram feitas, orientações também por parte dos agentes de trânsito já foram feitas, por parte do departamento de trânsito, mas não parece que não deu jeito, né, Paulo? Agora, guincho, com certeza, botando aí 2 plataformas domingo para levar o carro do pessoal, com certeza vai dar jeito nessa situação. Havia uma determinação para que a feira do artesanato funcionasse aqui da 24 de maio até a 7 de setembro, só que agora expandiram também aqui entre a José Clemente e a 24 de maio. E aí a coisa fica bem mais difícil. No demora, vai passar por cima do IEA e chega lá na Djalma Batista. O negócio fica meio desordenado aí. Pellegrini, um confronto entre traficantes, 2 acabaram mortos na colônia Terra Nova. Pois é, Paulo, num possível acerto de contas, as informações dão conta de que esses homens estavam em busca estavam em direção a fazer um acerto de conta com outros homens. Outros já dizem que houve uma discussão minutos antes do crime. O fato é que 2 morreram nessa situação. Foi lá no bairro Colônia Terra Nova. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes desse confronto aí, Paulo, ou então desse acerto, dessas execuções que aconteceram aí durante o final de semana. Pellegrini, quem está ouvindo você é o Adelson lá do Tira Ressaca em Itacoatiara, e a dona Nelly, que acompanham todos os dias o Jornal da Manhã.
Alô, Ali, alô, Elinaldo, dona Leni, também aquele abraço pra vocês aí, Itacoatiara. Paulo, chegou um vídeo pra mim, rapaz, teve um couro, teve um pau lá em Itacoatiara, na frente de um bar, era mulher brigando, era homem brigando, a porrada cantando lá, até que chegou os policiais lá, comandados pelo nosso comandante lá, o Carliomar, e deu jeito na situação. Mas foi muita peia durante um bar, durante uma festa em um bar, Paulo, aglomeração daquele jeito, pessoal sem máscara, e ainda foram pra briga. Paulo, era mais ou menos umas 10 pessoas brigando, e se o cara não, até para conversar lá, não usa máscara, você imagina para brigar. O pau cantou nesse bar localizado lá em Itacoatiara. Pois é, Peregrino, se for homem, tira a máscara, não é, Peregrino? Pois é, né, Paulo Guerra? Muita gente aí sem máscara, daqui a pouco você vai trazer muitos detalhes em relação aí às restrições, ao uso de máscara, operações da polícia no final de semana, Paulo, a mesma coisa. Todo dia a gente está noticiando aqui que a polícia vem fechando bares e os bares lotados e ninguém usando máscara. Peregrino, uma informação aqui da M70, Manaus-Manacapuru, que está interditada no trecho da curva do Ubim, devido ao cedimento total da pista. E daqui a pouco vamos falar também aqui sobre outra situação na Carlos Braga. E devido às obras da duplicação, a estrada principal está aberta para fazer a galeria de água, e parte onde o desvio cedeu, inclusive uma Kombi com 7 pessoas caiu ali, sendo 7 pessoas feridas, sem gravidade. A estrada, segundo informações, está interditada nos 2 sentidos, não tem como passar. Peregrino, é bom conferir isso. É bom conferir, Paulo, eu vou em busca dessas informações, boa dica sua aí, Paulo Guerra, como sempre, muito bem informado, muito bem atualizado e nos orientando aqui na rua. Vamos já buscar essas informações. J-Rai também, a gente já está pedindo ajuda do J-Rai que está por lá, deve trazer mais informações em relação a isso. Agora, a chuva foi muito forte, né, Paulo? E não é surpresa pra gente que tenha dado problema nas estradas que estão em obras, e quando está em obra fica aquele barro mais mole, né, Paulo Guerra? Aí a situação fica bem difícil, mas tem obras tanto na Carlos Braga quanto na M070. As duas estão passando por obras e nós acreditamos que as providências serão tomadas ainda no dia de hoje. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, agora é contigo. Alerta na rodovia Carlos Braga. As chuvas que caíram durante o fim de semana agravaram a situação de um trecho da pista na altura do quilômetro 7, em frente ao residencial Amazonas 2. O local já tem registro de desbarrancamento há cerca de 8 meses do lado direito no sentido Iranduba-Manaus, e segundo o autônomo João Souza, que trafega diariamente pela Carlos Braga, mais de uma vez o problema está cada vez mais sério. Com essas 2 chuvas, o barranco aumentou a queda e está perigoso, porque a situação é crítica, que o loteamento fez uma canalização de água com a tubulação muito grossa, e a água que caía lá no esgoto é só da rua, e agora recebe um peso muito grande, e a tubulação que está embaixo para receber essa água da rua é pequena. É 50 milímetros a tubulação da rua, e do loteamento é 100, sendo que o peso de água que vem é muito grande. O desbarrancamento já está tomando parte da pista. A beira da pista já está caindo. Um carro passar bem próximo, ele vai cair no buraco, com toda certeza eu tenho ali. O secretário de Infraestrutura de Iranduba, Saulo Ferreira, informou que vai pedir o apoio do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes no dia de hoje para sinalizar o local. O secretário também propõe que seja isolada a faixa da pista no trecho em risco de desabamento e que seja construído um desvio. Certamente uma solução definitiva para este trecho da rodovia Carlos Braga só virá com as obras de revitalização da via, anunciada há bastante tempo pelo governo do estado e que é aguardada para ontem. O Largo São Sebastião em Manaus ficou lotado ontem, dias após decreto do governo voltar a fechar bares e balneários para evitar aglomerações. Com apenas parte dos visitantes fazendo uso de máscara, o local teve registro de aglomeração e desrespeito à medida de proteção contra a Covid-19, como distanciamento de 1,5 metro. O ponto turístico também recebia uma exposição de carros antigos. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informou por meio de nota que acionou as equipes da pasta para dispersar o público concentrado no local, conforme os protocolos de segurança estabelecidos, após tomar conhecimento da aglomeração. De sábado para domingo, a Central Integrada de Fiscalização fechou 11 estabelecimentos por descumprirem medidas restritivas. Outros 6 foram autuados. As fiscalizações são realizadas em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e flutuantes.
6h10, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru viveu um final de semana recheado de programações esportivas, como corrida ciclística, que reuniu vários atletas do pedal de Manacapuru, de Manaus e outros municípios. O evento se deu na tarde de domingo, na rodovia M70, a partir do quilômetro 5 da entrada da cidade. O evento chamou a atenção do público, que prestigiou e aplaudiu os atletas que chegavam no ponto final da corrida. Também tivemos uma grande cavalgada que reuniu muitos cavaleiros e amazonas, chamando a atenção das pessoas que passavam pelas ruas da cidade. Um desfile de cavalos de raças nobres e alguns nativos, o que pouco se vê numa cidade onde se respira ciranda. Um outro evento esportivo foi a abertura do Campeonato de Futebol Master Unidos de Manacá. São 29 anos de competição e é o campeonato mais conhecido no Amazonas. Esse ano, com a presença de 3 municípios, Louveirão, Iranduba e Carapiranga. Coordenado por Sebastião Teles e amigos, essa competição mexe com os masters do nosso município e de todas as idades. O evento se deu no campo do Parque do Ingá, onde reuniu um grande público lotando as arquibancadas do mini estádio. Raimundo Conde, criador do campeonato, disse se sentir orgulhoso de ver tantos amigos dos tempos de outrora, ainda com o pique de jogador, defendendo o seu time com a mesma garra de sempre. No mais, Paulo Guerra, mandar um alô para a turma do restaurante Roxinho, em especial a equipe do Salão, capitaneado pelo gentil garçom Oliveira. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. O curta-metragem O Barco e o Rio de Manaus conquistou o prêmio de melhor filme na categoria durante o 48º Festival de Cinema de Gramado. A produção amazonense venceu outras 4 categorias e também levou o Kikito de melhor direção para Bernardo Ali Abinader, melhor fotografia para Valentina Ricardo, melhor direção de arte para Francisco Ricardo Lima Caetano e júri popular. O curta é dirigido por Bernardo Ali Abinader e produzido pela Fita Crepe, Filmes e Artes Cênicas, com o apoio do edital Prêmio Manaus de Audiovisual da Prefeitura de Manaus. O Teatro Amazonas recebe na próxima quarta-feira, às 20 horas, a 4ª edição da Mostra de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e mais. A Mostra DH LGBTQIA+. O evento gratuito tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e teve as vagas esgotadas. No Dia Internacional do Turismo, Amazonas Tour anuncia a data do retorno do City Tour. Em comemoração ao Dia Internacional do Turismo, o governo do estado, por meio da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, anunciou ontem o retorno dos ônibus panorâmicos que irão operar a rota dos principais pontos turísticos de Manaus. O serviço estava suspenso e retorna oficialmente no próximo dia 10 de outubro, totalmente legalizado. O repasse do veículo de volta para a iniciativa privada foi marcado por um City Tour para funcionários da Amazonas Tour, representantes do setor turístico local, da Secretaria de Estado da Comunicação SECOM, da Companhia de Policiamento Turístico Politour, da Polícia Militar e turistas convidados. Com partida do Largo de São Sebastião, o roteiro deste domingo incluiu a área portuária do Centro Histórico de Manaus, Arena da Amazônia, Complexo da Ponta Negra e Ponte Jornalista Felipe Dauer. Na porta do ônibus, avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras estavam afixados. Na entrada, houve fila respeitando o distanciamento e o uso de álcool em gel para higienizar as mãos também foi uma exigência. As poltronas foram identificadas por cores e os convidados podiam se sentar apenas nas azuis. Segundo a presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Roselene Medeiros, abre aspas, tudo para respeitar os protocolos de biossegurança criados pela Amazonas Tour com base nas orientações das autoridades de saúde, fecha aspas.
Roselene Medeiros destacou o transcurso do Dia Mundial do Turismo, celebrado ontem, e em nome do governo do estado manifestou a alegria de devolver à população e ao turista o ônibus panorâmico que ficou parado durante 1 ano e meio porque era preciso, segundo ela, oferecer um serviço de qualidade e com toda a segurança. 6h15 em Manaus. Águas de Manaus informou que realizará um serviço de manutenção na rede de abastecimento que passa por dentro do Terminal 1 na Constantino Neri nesta terça-feira. O serviço possibilitará a continuidade dos trabalhos de modernização do referido terminal. A intervenção acontecerá a partir das 10 horas e deve durar aproximadamente 5 horas, indo até às 15 horas. Durante o período, algumas áreas dos bairros de Aparecida, Presidente Vargas e Centro poderão apresentar oscilações no abastecimento. A corrida eleitoral começou ontem, muito animada com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Alguns, como Davi Almeida do Avante e Capitão Alberto Neto do Republicanos, começaram as atividades ainda na madrugada. Alfredo Nascimento do PL realizou gravações de programas eleitorais. A Amazonina aproveitou o domingo para visitar os permissionários e consumidores da Feira da Compensa, localizada na rua Oscar Borel, na Compensão Zona Oeste. Capitão Alberto Neto dos Republicanos, o candidato e seu vice, Ossini Júnior, do PMN, se reuniram com apoiadores no espaço Via Torres, na rua Visconde de Porto Seguro, no bairro de Flores. Coronel Menezes, do Patriota, esteve em uma carreata com apoiadores. Davi Almeida foi um dos candidatos que também agiu ainda durante a madrugada. Ele e seu vice Marcos Rota, do Democratas, realizaram um adesivaço em frente à sede do Partido Avante, localizada na rua Tarumã, bairro da Praça 14 de Janeiro. Gilberto Vasconcelos, PSTU, durante a manhã participou de reunião com a militância e outros candidatos do partido. José Ricardo, do PT, deu início à campanha com uma carreata às 8 horas na Avenida Altasmirim, na Zona Leste, às 11 horas, um minicomício no mesmo local. Já Ricardo Nicolau, do PSD, aproveitou o domingo para realizar durante todo o dia adesivaços em 4 pontos da cidade. Os estados da Amazônia Legal vão ser terreno de um novo projeto do governo que busca impulsionar a aviação regional em parceria com a iniciativa privada. O pontapé inicial será no Amazonas, onde o governo espera transferir para uma empresa a operação de 8 aeroportos regionais em 2022. O projeto será qualificado na próxima reunião do Programa de Parcerias de Investimentos e vai contar com um desembolso de até 400 milhões da União num contrato de 10 anos. No bloco do Amazonas foram escolhidos os aeroportos da cidade de Parintins, Barcelos, Carauari, Coari, Eirunepé, Lábrea, Maués e São Gabriel da Cachoeira. Em 2019, eles movimentaram 58.500 passageiros em voos regulares. O maior número é de Parintins, 27.300. Yamas vê grande atratividade para o mercado em assumir esses terminais regionais, principalmente por ser um modelo de parceria público-privada. O Amazonas registrou 247 novos casos de Covid-19 neste domingo e o total de infectados chegou a 136.416, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O número de mortes subiu para 4.027, com mais 4 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e uma morte confirmada após investigação. O número de recuperados da doença até este domingo era de 115.842. O mês de setembro ainda não acabou, mas no Amazonas ele já acumula número de queimadas superior ao mesmo período completo do ano passado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicam alta de 36,2% e colocam o estado como o segundo da região norte a apresentar maior problema com incêndios em áreas de florestas no mês atual. No ranking de queimadas dos estados nortistas contabilizados pelo INPE até sexta-feira, o Pará lidera com 9.967. Em seguida, o Amazonas aparece com 4.121, Tocantins acumula 3.661, Rondônia vem em seguida com 3.659. Já o Acre tem 3.251, Amapá registra 58 e por último Roraima apresenta quadro com 38 focos de queimadas. No Amazonas o problema maior está situado no sul do estado. Os municípios de Apuí e Lábrea são os que apresentam alto número de ocorrências. Polícia. Cerca de 6 toneladas de drogas foram apreendidas nesse final de semana durante a Operação Mamon do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ao menos 10 pessoas teriam sido presas durante a ação da Polícia Civil.
A ação foi coordenada em conjunto com o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera, que também informou a apreensão de cerca de R$3 milhões em espécie e mais de 15 carros de luxo. Na tarde deste domingo, o governador Wilson Lima esteve na sede da DRCO em Manaus, onde material ilícito foi encaminhado. Os detalhes sobre a operação e todos os itens apreendidos serão informados durante a entrevista coletiva prevista para amanhã desta segunda-feira. Nos próximos 7 minutos, Alberto Peregrini conta tudo o que aconteceu no final de semana. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Então vamos dizendo, Paulo Guerra, que o plantão no pronto-socorro João Lúcio foi agitado durante o final de semana. Um homem deu entrada vítima de agressão física e o outro deu entrada na mesma tarde de domingo, vítima também de agressão física. Os dois apanharam muito em locais distintos. Um no bairro Colônia Antônio Aleixo, outro no bairro Jorge Teixeira. O pronto-socorro Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de arma de fogo, levou bala, levou tiro e rapidamente foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou pelos procedimentos e não é dessa vez que ele vai desta para pior, graças às ações dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas no final de semana. Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade. 2 homens, um de 28, outro de 26 anos, foram presos lá no Tarumã, Paulo Guerra e ouvintes. Eles tinham acabado de roubar uma moto tomada de assalto na realidade. A vítima relatou à polícia que a moto dele, uma Honda Bros, teria sido roubada. Foi roubada pelos 2 criminosos que estavam com uma pistola. O crime aconteceu na Avenida das Flores, na Vivenda Verde. A polícia rapidamente fez o cerco e conseguiu localizar os bandidos. Quando foram localizados, eles imprimiram fuga. Na fuga, bateram a moto e rebolaram pelo asfalto e posteriormente foram presos graças ao grande trabalho da Polícia Militar. Paulo Henrique da Silva Castro, de 22 anos, foi baleado durante uma ocorrência policial lá na Rua do Fuxico, na Rua Brigadeiro Hilário Gujão, bairro Jorge Teixeira. De acordo com a polícia, ele tentou assaltar uma distribuidora, mas acabou sendo impedido pela polícia e trocou tiros. Após ser baleado, o homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde até o dia de hoje está aí, Paulo Guerra, recebendo atendimento. Ele pegou um balaço no abdômen e está mais pra lá do que pra cá. O bandido tá no bico do urubu. O assaltante que trocou tiros com a polícia, ousado, bandido gaiato, foi trocar tiros com a polícia e tá mais pra lá do que pra cá. No bairro Grande Vitória, uma jovem que estava chegando do seu primeiro dia de trabalho foi assaltada. Ela não quis entregar a bolsa e acabou sendo baleada no abdômen. O bairro Grande Vitória continua se destacando como um dos bairros mais violentos da cidade. Alô, Rocan! Alô, Rocan! Alô, Força Tática. O bairro Grande Vitória está precisando, viu, Major Werner, do batalhão da Rocan no bairro Grande Vitória. O negócio não está fácil. Uma jovem de 19 anos de trabalho voltava do seu primeiro dia de trabalho quando foi aí, Paulo Guerra, assaltada, foi baleada e por muito pouco não morreu. Ela gritou na hora que o bandido chegou e acabou sendo baleada. Os bandidos aí, Paulo Guerra, a polícia está fazendo aí um cerco, mas fez o cerco lá na área, mas não pegou os caras não. Os bandidos que atiraram numa jovem de apenas 19 anos que voltava do primeiro dia de trabalho. Isso aconteceu no bairro Grande Vitória, que está precisando de policiamento com urgência. E agora, as
as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Noite e madrugada, final de semana, o passarinho da morte. Mais uma vez passou pelo ramal do Brasileirinho, onde um corpo foi encontrado. O homem até o presente momento não identificado apareceu no ramal do Brasileirinho. Não foi identificado oficialmente. Entretanto, é conhecido na área ali da feira do produtor como reparador de carro. O Lourinho, sabe o Lourinho que repara carro ali, reparava carro ali na bola do produtor? Pois é. O Lourinho morreu, ele foi torturado e assassinado com um balaço no ouvido. O corpo foi encontrado no ramal 2000, ali já no ramal do Brasileirinho, chegando ali no ramal do Brasileirinho. É mais uma morte, é mais um corpo encontrado no ramal do Brasileirinho. Um militar das Forças Armadas bateu na traseira de uma moto no bairro Novo Aleixo. O motoqueiro voou e quando caiu, rebolou pelo asfalto, bateu a cabeça na sarjeta e morreu. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, onde ao chegar no local, acabou morrendo. As informações dão conta de que o militar vinha em alta velocidade. Para você ter uma ideia da força do impacto, o para-choque do carro acabou ficando no local do acidente, daí foi fácil identificar através da placa que ficou também lá no local do acidente. O militar não prestou socorro à vítima e fugiu covardemente do local. O acidente aconteceu no bairro Novo Aleixo. Duplo homicídio. Um possível acerto de contas resultou na morte de Erinaldo Pereira, de 25 anos, e o Milton Júnior, de 35. Tudo aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. As vítimas ainda foram levadas a uma unidade de saúde. O primeiro, o Milton, acabou morrendo na hora. O Erinaldo ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas acabou morrendo. As informações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas, já que eles foram interceptados e acabaram aí sendo assassinados com diversos tiros pelo corpo. Os dois foram levados à sede do Instituto Médico Legal, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Também Departamento de Perícia Técnica Científica já fizeram os primeiros procedimentos em relação ao corpo das vítimas. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Quando voltava do trabalho, o entregador que trabalhava em sua moto, Márcio Nascimento, acabou morrendo em um violento acidente de trânsito na Alameda Cosme Ferreira, próximo à entrada da colônia Antônio Aleixo. A Alameda Cosme Ferreira já virou estacionamento. Nesse mesmo local, uma pessoa já ficou gravemente ferida. Um sargento morreu em um acidente, tudo envolvendo as carretas, né? E agora também o trabalhador acabou colidindo com a traseira da carreta. O local, Alameda Cosme Ferreira, próximo à entrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, virou estacionamento de carreta, sem nenhuma providência tenha sido tomada por parte das autoridades de trânsito. O negócio não está fácil. Já foram 3 acidentes e 2 com mortos nesse estacionamento de carreta. Alameda Cosme Ferreira, naquele trecho, tem iluminação, sim, porém, apenas 2 faixas, né? O que aconteceu foi que esse rapaz aí, que é entregador, voltava do trabalho e acabou perdendo a vida. Tudo por causa de carreta estacionada. O mesmo vem acontecendo na Avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, próximo à feira. As carretas ocupam uma faixa das 2 que é disponível
para o tráfego de veículos, e com isso ônibus que passam no local, lotação, motoristas do ônibus da linha 088 já fizeram várias denúncias para a nossa unidade externa, dizendo que é muito próximo de acontecer ali um acidente grave, uma tragédia no bairro Grande Vitória, ali na Avenida Iraque. Já falamos aqui, o pessoal já ligou para as autoridades de trânsito, só que nenhuma providência foi tomada até o presente momento. Lá na colônia já morreu 2, no Grande Vitória, vamos ver se vão esperar para que morra gente, para que providências sejam tomadas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo do final de semana em Manaus. Final de semana onde o vento da desgraça, o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Porém, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é bom que se diga, 80% das mortes ocorridas na cidade tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. É contigo, Pellegrini. Oi. Falávamos ainda há pouco sobre a M070, lá na curva do Ubim, e o José Alberto Zegteg me informa que o tráfego ali naquela área está sendo feito a meia pista, portanto os motoristas devem se acautelar, já que parte da pista cedeu e com isso prejudica o tráfego de veículos no ir e vir. Apenas um lado, Pellegrini, está disponível para o tráfego à altura do quilômetro 70 na curva do Ubim. Ok, Paulo Guerra, né? Então vamos esperar aí que tenha sinalização, que os motoristas se acautelem, vamos baixar um pouco a velocidade. Na verdade também, Paulo Guerra, que logo ali antes da entrada do Ubim, onde a estrada está duplicada, a velocidade chega a ser absurda, né? Trafego sempre por aquela área, Paulo Guerra, e o que nós notamos é a alta velocidade. Mas todo cuidado é pouco ali na entrada do Ubim, logo após a ponte, vamos ter muito cuidado ao passar pelo local. Paulo. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira uma nova parcela do auxílio emergencial de R$600 para nascidos em outubro e novembro que não estão inscritos no Bolsa Família. O depósito em poupança digital pode ser de qualquer uma das 5 primeiras parcelas, dependendo de quando a pessoa teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania. E a partir de hoje também está liberado o saque da sexta parcela com valor reduzido para R$300 aos inscritos no Bolsa Família que tem o NIS, número de identificação social, terminados de 1 a 8. O secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra, suspeito de ter assassinado a tiros o candidato a vereador na cidade Cássio Remes, do PSDB, se entregou ontem à polícia e prestou depoimento às autoridades. O crime aconteceu na última quinta-feira, dia 24. O secretário, que é irmão do prefeito da cidade do Noroeste Mineiro, Deiró Marra, fugiu logo em seguida e era considerado foragido até então. O candidato a vereador foi morto depois de realizar uma live afirmando que a prefeitura estava realizando obras em uma avenida da cidade por ser o local próximo ao imóvel em que começaria a funcionar o comitê de campanha pela reeleição do prefeito. Se a investigação de um assassinato é falha ou nem começa, a justiça não é feita. Um levantamento inédito revela que em 11 estados, 70% dos homicídios não são solucionados e os culpados seguem impunes. No Distrito Federal, 92% dos casos de homicídios são esclarecidos em um prazo de até 2 anos. O tamanho da população em relação aos outros estados e a pequena quantidade de crimes também ajudam a explicar o índice. Brasil tem média de 697 mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias.
6 estados apresentam alta. País tem no total 141.776 mortes registradas e 4.731.915 diagnósticos de Covid-19, segundo o consórcio dos veículos de imprensa. Um Flamengo cheio de garotos, representado por aquele que ganhava e que gerava a maior expectativa entre os torcedores, e deu conta do recado. Em uma atuação de gente grande de toda a equipe no 1-1 com o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão, Hugo Souza, o goleiro, foi o destaque absoluto e eleito o craque do jogo. Uma defesa espetacular encabeçada de Luiz Adriano a queima-roupa no segundo tempo. O goleiro garantiu bom resultado para os comandados de Jorge Guerreiro e demonstrou segurança sempre que foi testado. Após a partida, comemorou a grande exibição e dedicou ao pai falecido no dia 10 de março. A torcida do Flamengo fez festa na chegada ao Rio dos jogadores, exaltando a garra dos garotos. Nessa partida, o Flamengo jogou com 4 titulares. E ontem o Clube do Remo venceu o Manaus por 1-0 lá em Belém. E no feminino, a Ferroviária e Iranduba empataram em 1-1. 6h47. Reportagem do jornal The New York Times, publicada neste domingo, revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pagou impostos em 10 dos 15 anos anteriores à sua eleição. Além disso, o republicano pagou somente $750 em 2016 e em 2017, justamente o ano em que ele foi eleito e o primeiro ano em que ocupou a Casa Branca. As informações foram divulgadas com base em dados tributários do magnata de mais de 2 décadas colocados em sigilo durante anos. Trump nunca quis revelar seus números sobre impostos. O levantamento não inclui impostos entregues em 2018 e 2019. A Índia ultrapassou nesta segunda-feira a marca de 6 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde indiano. De acordo com o governo, foram registrados 82.170 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infectados no país para 6.074.702. A Índia informou ainda que contabilizou 1.039 mortes no mesmo período, chegando a 95.542. Segundo o levantamento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, os indianos ficam atrás dos Estados Unidos, 7.115.338 infecções e 204.758 óbitos em número de casos e mortos, e do Brasil em número de mortes, 141.776. A reunião de cúpula do G20 prevista para novembro acontecerá de maneira virtual devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a Arábia Saudita, o país anfitrião. A pandemia obrigou o grupo a organizar todas as suas reuniões por videoconferência desde março. Naquele mês, o rei Salman presidiu este mês uma reunião virtual de emergência dos governantes do G20 para discutir uma resposta global à crise de saúde que devastou as economias de todo o mundo. O eleitorado de quase 40% das cidades do país diminuiu desde as últimas eleições municipais realizadas em 2016. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o número de eleitores encolheu em 2.190 cidades do país, incluindo 5 capitais. Em 4 municípios, o número se manteve o mesmo. Já nos outros 3.374 houve aumento no eleitorado. Já o número de cidades com 200 mil eleitores ou mais e que por isso podem ter segundo turno nas eleições passou de 92 em 2016 para 95 neste ano. As novatas de 2020 são Petrolina, Pernambuco, Paulista, também Pernambuco e Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A única capital do país que não atingiu a marca de 200 mil eleitores e que por isso não poderá ter segundo turno é Palmas, em Tocantins. Após semanas de negociações, o governo federal apresentará nesta segunda-feira ao Congresso Nacional um segundo bloco de propostas para a reforma tributária, entre elas a criação de um novo imposto para compensar a desoneração de parte da folha salarial. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com líderes para discutir os detalhes e definir, dentre o cardápio de opções apresentado pela equipe econômica, quais estarão na proposta final do governo. Em todas elas está a criação do novo tributo. À tarde, a proposta deve ser levada ao relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, PP da Paraíba,
para a inclusão nas discussões que já ocorrem no Congresso Nacional. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, a ideia é respeitar os trâmites das casas legislativas e não atropelar o processo político em curso. O novo programa social do governo também foi debatido no final de semana entre líderes do Congresso e ministros da área política, além do relator da chamada EPC do Pacto Federativo, o senador Márcio Bittar, MDB do Acre. O texto final está sendo elaborado por Bittar e deve ser entregue até quarta-feira, dia 30. A equipe econômica subsidiou o relator com números, mas não participa da construção final da proposta. 6:51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Trump negou $750 de imposto de renda em 2016 e nada nos 10 dos 15 anos anteriores à eleição. A Folha de São Paulo. Chegam a 42 mil os candidatos que mudaram a declaração de cor de pele ou da pele para a eleição deste ano. O Estado de São Paulo. Pandemia de Covid é pior do que mostram os números oficiais de jornal americano. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Michele Bolsonaro quer censurar a música Micheque da banda Detonautas. Valor Econômico. Com Cristiano e Brasil presa, a PTB retira a candidatura à Prefeitura do Rio. Estado de Minas. Acusado de assassinar candidato a vereador em patrocínio se entrega à polícia. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco libera cinema e eventos sociais e culturais nesta segunda-feira. Fortaleza Diário do Nordeste. Candidato à Prefeitura de Amontada tem carro atingido por tiros. Caso está sob investigação. Porto Alegre, 0 hora. Governo quer derrubar regras que protegem áreas de manguezais e restinga. Edições impressas locais. A crítica. Polícia apreende 6 toneladas de skunk. Diário do Amazonas. Amazonas terá 8 aeroportos com gestão privatizada. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.